Você sabia que pode estar perdendo milhares de reais por ano apenas por deixar seus imóveis no seu CPF? E ainda pior, estar expondo seu patrimônio a riscos desnecessários? Hoje eu vou te mostrar com números reais porque tantos empresários estão transferindo imóveis pessoais para holdings, pessoas jurídicas. Você vai entender se esse é o caminho certo para você, então vem comigo. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Piscinato, especialista em auditoria e consultoria do escritório Valora. Vamos direto ao ponto para essa análise entre a tributação do aluguel na pessoa física e na pessoa jurídica. Começando pela pessoa física. Na pessoa física, os aluguéis eles entram como rendimentos tributáveis. Dessa forma, qualquer rendimento de aluguel acima de R$ 2.259 por mês, você já tem a incidência do imposto de renda na pessoa física, com aquela alíquota que é progressiva. Começa uma faixa de isenção, depois 7,5% até 27,5%. E claro, tem as deduções legais, que são permitidas por leis que diminuem essa carga tributária, a alíquota efetiva final. Agora, falando da pessoa jurídica. No Brasil, atualmente, existem 3 possibilidades de regime de tributação da pessoa jurídica. Primeiro, o Simples Nacional, depois o lucro presumido e depois o lucro real. Começando pelo Simples Nacional, que é uma dúvida muito comum dos empresários. É possível uma holding imobiliária no Simples Nacional? E a resposta mais prudente é não. Isso não é de agora. A própria legislação que criou a sistemática do Simples Nacional já proibia empresas que exercessem atividade de locação de imóveis próprios de optarem por esse regime. O que mudou recentemente com a reforma tributária de 2025 foi o fechamento de uma brecha que ainda permitia enquadramento para empresas que prestavam algum tipo de serviço adicional junto à locação, como acontece nos imóveis por temporada, serviço de limpeza, aqueles aluguéis do Airbnb, hostel, enfim. Agora, com a nova lei da reforma tributária, essa exceção foi retirada da lei. Agora ficou muito claro, se sua empresa tem no objeto social a atividade de locação de imóveis, ela está proibida de entrar no Simples Nacional, independente do tipo de locação ou serviço envolvido. Na prática, isso significa que, para quem pensa em profissionalizar de forma séria a gestão do seu patrimônio por meio de uma holding, as opções reais e seguras passam a ser lucro presumido, que costuma ser mais vantajoso, ou lucro real, que em alguns casos sim também pode ser a melhor solução. Então vamos entender como que funciona a tributação no lucro presumido. Pensando num rendimento de aluguel aí acima de R$120 mil por ano até 750 mil, como exemplo, né, a carga tributária efetiva, considerando aí todos os impostos dessa sistemática, que inclui imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, somando todos esses impostos, a alíquota final fica em 11,33%. Então, agora entendidos os conceitos gerais da tributação da pessoa física e na pessoa jurídica pelo lucro presumido, vamos a uma simulação real. Uma pessoa recebe R$15 mil mensais de aluguel, chegando a um total aí de 180 mil no ano. Primeiro, vamos ver como é que ficaria essa carga tributária na pessoa física. Então, vamos lá, nesse cenário, R$15 mil mensais, 180 mil no ano. Vamos pensar que essa pessoa, né, uma pessoa real, então ela tem 2 filhos, tem 2 dependentes para dedução, tem a escola particular, tem despesa médica, então chega um total aqui de deduções para esse exemplo de 23.673. Então, nesse cenário, quanto que ficaria a carga tributária? Ficaria em R$ 32.248, com uma alíquota efetiva de 17,91. Agora vamos fazer essa mesma simulação para esse mesmo cenário se estivesse na pessoa jurídica, uma holding imobiliária no lucro presumido. Uma receita mensal de R$15 mil e anual de 180 mil. Então, considerando a alíquota efetiva, somando todos os impostos, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, a alíquota efetiva final seria de 11,33%, conforme aquela tabela que eu tinha apresentado anteriormente. E nesse cenário, então, o imposto ficaria em 20.394 no ano. Então, nessa simulação que a gente fez comparando a pessoa física com a pessoa jurídica, a situação mais vantajosa foi na pessoa jurídica e a economia aqui comparado com a pessoa física nesse exemplo foi de quase R$12 mil no ano. Então, a pessoa jurídica nesse cenário ficou mais vantajoso. Mas quando a gente fala de holding, não é só de economia tributária que a gente está falando. A holding também oferece uma estrutura muito mais inteligente para quem pensa a longo prazo. Tem mais proteção patrimonial, porque os imóveis ficam no CNPJ e protegido contra ações aí do CPF. Tem uma sucessão aí mais organizada e planejada e tem mais organização e controle. Você pode ter todos os seus imóveis sob uma única estrutura jurídica e contábil que tem total controle das receitas, despesas e distribuição de lucros. E agora vai um alerta. A estrutura da holding precisa ser feita com critério. Não é só abrir um CNPJ e transferir os imóveis. É necessário um contrato social bem estruturado e um acompanhamento contábil especializado. E atenção, a Receita Federal está de olho nesse tipo de operação. Então, holding mal estruturada vai virar dor de cabeça. Mas afinal, quando que vale a pena criar uma holding? Se você tem imóveis alugados
ou se já pensa na sucessão patrimonial, criar uma holding pode sim ser o passo mais inteligente que você vai dar. Mas tudo começa com um bom diagnóstico específico do seu caso. Cada caso tem sua estrutura ideal. Se você quer entender se a holding é mais vantajosa para o seu caso ou se precisa de ajuda para estruturar do jeito certo, fale conosco da Valor Auditoria e Consultoria. O link para contato está na descrição desse vídeo. Entre em contato e agende uma reunião com nossos especialistas. Vamos avaliar a sua realidade para entender qual que é o melhor cenário. E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal e encaminha também para outros empresários que estão pensando em investir em imóveis. E até mais!